Alguns animais são inimigos históricos uns dos outros, geralmente por possuírem uma relação de presa e predador ou por disputarem território, entre outras possibilidades. E nesse vídeo, nós vamos ver alguns desses embates e entender por que alguns animais se odeiam. Leão versus hiena. A rivalidade entre leões e hienas transcende a simples competição por recursos, mergulhando nas profundezas da luta pela sobrevivência no ecossistema africano. Os leões, com suas jubas imponentes e rugidos que ecoam pelas savanas, representam o ápice do poder predatório. Com grupos familiares conhecidos como prides, que podem incluir até 30 membros, os leões organizam emboscadas coordenadas para capturar presas, que variam de antílopes a búfalos. Por outro lado, as hienas, especialmente as hienas malhadas, são muito mais do que os oportunistas caricaturais frequentemente retratados em histórias. Equipadas com uma das mordidas mais poderosas em relação ao tamanho corporal, entre os mamíferos, as hienas são caçadoras habilidosas que trabalham em clãs de até 80 indivíduos. A competição por carcaças é um espetáculo de táticas e força, onde leões tentam proteger suas conquistas, enquanto hienas, usando sua comunicação complexa e coordenação, desafiam os leões, especialmente em situações onde tem vantagem numérica. Águia versus cobra. Neste duelo aéreo versus terrestre, a águia, com suas asas poderosas que podem estender-se até 2 metros, domina os céus, utilizando sua visão extraordinária, capaz de detectar uma cobra camuflada a centenas de metros de distância. A águia real, por exemplo, é conhecida por sua habilidade de mergulho rápido, atingindo velocidades de até 240 km por hora ao descer sobre sua presa. As cobras, no entanto, estão longe de ser presas fáceis. Espécies como cobra-rei possuem um veneno neurotóxico que pode matar rapidamente suas vítimas. Suas habilidades de camuflagem e ataque súbito as tornam adversárias formidáveis. Quando uma águia desce para capturar uma cobra, ela deve executar um ataque preciso, evitando a mordida venenosa, em uma batalha que testa tanto a agilidade quanto o instinto de sobrevivência. Lobo versus urso. Nos vastos territórios do norte, lobos cinzentos, com sua organização social complexa e táticas de caça cooperativa, enfrentam ursos, os gigantes solitários da floresta. Lobos adaptados para perseguir presas em longas distâncias utilizam sua comunicação sofisticada para coordenar ataques contra alces ou bisões. Ursos, particularmente os ursos pardos, são onívoros, que podem alternar entre frutas, nozes e grandes mamíferos, dependendo da estação. Seus corpos robustos, que podem pesar até 600 quilos, e fortes membros, fazem deles adversários formidáveis. Confrontos entre esses titãs são raros, mas podem ocorrer quando um urso tenta usurpar uma carcaça abatida por lobos. Nesses encontros, a astúcia e a agilidade dos lobos são postas à prova contra a força bruta e a resistência dos ursos. Antes de continuarmos para o próximo embate da lista, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Tubarão versus golfinho. Nas profundezas azuis, a inteligência encontra a ferocidade em confrontos entre golfinhos e tubarões. Golfinhos, como o golfinho rotador, utilizam sua ecolocalização para navegar e caçar em águas turvas, comunicando-se através de uma série de cliques e assobios. Sua agilidade e velocidade, combinadas com a tendência de formar grupos coesos, permitem que evitem predadores e até mesmo retalhem em defesa. Tubarões, como o grande tubarão branco, são solitários, confiando em sua habilidade de emboscada e poderosa mordida para capturar presas. Entretanto, a inteligência dos golfinhos muitas vezes lhes dá vantagem, permitindo que antecipem e evitem ataques de tubarões. Confrontos entre estas espécies sublinham a importância da estratégia e cooperação, demonstrando que no mundo natural a inteligência pode ser tão crucial para a sobrevivência quanto a força física. Formigas versus cupins. Neste teatro de guerra subterrâneo, formigas e cupins são protagonistas de uma batalha milenar pela supremacia e sobrevivência.
Formigas, armadas com uma organização hierárquica excepcionalmente eficiente e uma capacidade notável de mobilizar rapidamente grandes números, realizam incursões coordenadas em colônias de cupins. Cupins, por sua vez, não são meras vítimas passivas. Eles constroem complexas fortalezas subterrâneas, verdadeiras maravilhas da engenharia natural, com múltiplos níveis e câmaras, projetadas para maximizar a ventilação e minimizar o risco de invasão. Além disso, os soldados cupins, especializados com mandíbulas poderosas e, em algumas espécies, a habilidade de lançar substâncias químicas defensivas, estão sempre prontos para defender sua colônia. Essa batalha contínua entre formigas e cupins destaca a evolução de táticas ofensivas e defensivas complexas, um verdadeiro testemunho da luta pela sobrevivência no reino dos insetos. Elefante versus rinoceronte. Dentro das densas florestas e vastas planícies da África e da Ásia, os elefantes e rinocerontes coexistem como titãs da terra. Elefantes, reconhecidos por sua inteligência excepcional e complexas estruturas sociais, possuem uma força devastadora, capaz de derrubar árvores para acessar alimentos. Rinocerontes, com sua armadura de pele grossa e chifres proeminentes, são a personificação da resistência. Apesar de sua aparência intimidante, rinocerontes são criaturas solitárias e preferem evitar conflitos. No entanto, quando confrontados por um espaço vital ou acesso limitado a recursos vitais como água, ambos os gigantes estão preparados para defender seu direito com vigor. Estes confrontos, embora raros, são demonstrações de força bruta e determinação, ilustrando a complexidade das interações entre as maiores criaturas terrestres do planeta. Mangusto versus cobra. A rivalidade entre mangustos e cobras é um espetáculo de destreza e resistência, onde a velocidade e a astúcia são as chaves para a sobrevivência. Mangustos, equipados com reflexos extremamente rápidos e agilidade, são caçadores especializados que se aventuram a enfrentar cobras venenosas, incluindo aquelas que seriam mortais para muitos outros predadores. Sua habilidade de dançar fora do alcance de um ataque de cobra e atacar em resposta é o resultado de uma evolução convergente que lhes conferiu uma resistência parcial ao veneno. Cobras, por outro lado, não são presas fáceis. Elas empregam uma mistura mortal de camuflagem, paciência e um ataque fulminante para defender-se. Esse confronto entre mangusto e cobra não é apenas uma batalha pela sobrevivência, mas um fascinante vislumbre das complexas adaptações evolutivas que permitiram a esses animais florescerem em seus respectivos nichos ecológicos. Suricatos versus pássaros drongo. Em um exemplo vívido da complexidade das relações ecológicas, suricatos e pássaros drongo compartilham uma relação que oscila entre o parasitismo e o mutualismo. Suricatos, com sua sociedade altamente organizada e vigília constante, são alvos perfeitos para os pássaros drongo, que se aproveitam da natureza cooperativa dos suricatos. Utilizando uma vasta gama de chamados de alarme imitativos, os drongos conseguem enganar os suricatos, fazendo-os abandonar sua refeição, que é prontamente roubada por essas aves oportunistas. Contudo, essa interação não é unidimensional. Drongos frequentemente servem como vigias genuínos, alertando os suricatos para ameaças iminentes, como aves de rapina. Essa dualidade de papéis destaca uma intrigante dinâmica de custo-benefício, onde os suricatos toleram as travessuras dos drongos em troca de um sistema de alerta adicional. Esse equilíbrio delicado entre engano e cooperação ilustra a adaptabilidade e a inteligência comportamental destas espécies, revelando a sofisticação das estratégias de sobrevivência da natureza. Cobra versus sapo. No intricado balé da natureza, a relação predatória entre cobras e sapos destaca-se como um fascinante jogo de estratégia e evolução. Cobras armadas com uma gama de habilidades, que incluem sensibilidade térmica para detectar presas no escuro e um arsenal de venenos em algumas espécies, são os predadores perfeitos para os sapos, que por sua vez desenvolveram uma variedade de mecanismos de defesa para sobreviver.
Sapos não apenas se camuflam habilmente em seu ambiente, mas algumas espécies também carregam toxinas potentes em sua pele que podem ser letais ou extremamente desagradáveis para predadores, incluindo cobras. Adicionalmente, a capacidade dos sapos de realizar saltos longos e precisos serve como uma tática eficaz de fuga. Este embate não é meramente físico, mas uma corrida armamentista evolutiva, onde as táticas de predação e as defesas dos sapos evoluem em resposta umas às outras, demonstrando a complexa interação entre presa e predador. Furões versus pássaros. A interação entre furões e pássaros é uma fascinante demonstração da dinâmica predador versus presa na natureza. Os furões, com seus corpos alongados e flexíveis, são caçadores habilidosos que utilizam sua agilidade e capacidade de se infiltrar em espaços estreitos para surpreender suas presas. Esses pequenos mamíferos são particularmente adeptos a perseguir pássaros tanto em ninhos no chão quanto em cavidades ocultas, usando seu olfato apurado e audição para detectar e capturar pássaros desavisados. Do outro lado, os pássaros, equipados com sua capacidade de voo e visão aguçada, representam um desafio significativo para os furões. Eles dependem de sua agilidade aérea e alerta constante para evitar serem capturados. Em áreas onde furões são introduzidos ou abundantes, as populações de pássaros podem adotar estratégias defensivas mais avançadas, como a construção de ninhos em locais mais elevados ou mais escondidos, e o desenvolvimento de chamados de alerta específicos para avisar da presença de furões. Esta interação não é apenas uma questão de caça, mas um complexo jogo de estratégia e adaptação, onde cada espécie está constantemente evoluindo para superar a outra. Enquanto os furões se beneficiam de sua destreza e habilidades de caça para explorar várias fontes de alimento, incluindo pássaros, estes últimos implementam uma gama de táticas para proteger seus ninhos e progenie. Este equilíbrio entre caçador e presa ilustra a intrincada teia de relações ecológicas que sustenta a biodiversidade e a dinâmica dos ecossistemas. E aí, o que achou desses embates animais na natureza? Nos conte aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!